Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais este Unidos pela Palavra, este programa que nós transmitimos todas as quartas-feiras e que nos traz uma meditação que nos permite refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e através dessa meditação o objetivo é unir-nos todos no mesmo propósito de ideais, mas também de ação. E antes de começarmos, eu gostava de vos convidar a cantarmos em conjunto o hino 184, Quero Ter Jesus Comigo. Antes de começarmos propriamente a meditação, eu gostava de convidar-vos a inclinarem os vossos rostos, fecharem os vossos olhos para uma oração, onde vamos pedir a Deus, sobretudo, que nos ajude, através do seu Espírito, a compreender a mensagem que Ele nos quer transmitir esta noite. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, nós estamos conscientes da necessidade que nós temos de te ouvir, de meditar nos teus ensinos, nos teus princípios e acreditamos, Senhor, que o teu Espírito possa aclarar o nosso entendimento, possa nos ajudar a compreender as mensagens que tu tens preparado para nós. Que Ele possa estar presente, que nós o possamos aceitar esta noite. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Esta noite eu gostava de vos convidar a falar sobre um tema que no mundo cristão dispensa qualquer tipo de apresentações, até porque se calhar é um dos temas mais centrais do universo do cristianismo. Estou a falar da salvação. Só que às vezes nós seres humanos somos muito pródigos em utilizar palavras e às vezes utilizamos-lo de forma tão rotineira e tão habitual que acabamos por esquecer o seu verdadeiro significado. E esta noite eu gostava de vos convidar a meditarmos um pouco sobre a salvação. Porquê que nós necessitamos da salvação? Eu gostava de vos invocar, precisamente para introduzir este tema, uma imagem. Já todos nós provavelmente fomos testemunhas de uma reação em cadeia. Desde um acidente, um carro que bate noutro e de repente todos os carros que vêm atrás chocam porque não têm tempo de travarem rapidamente, em tempo útil, e então há um choque em cadeia. E uma reação em cadeia normalmente é um evento que ocorre e que traz consequências daí para a frente. Conhecemos também aquele célebre exemplo de uma fila de dominós em que nós deitamos o primeiro dominó abaixo e esse vai derrubando sucessivamente todos os outros dominós. Ou então, de uma forma às vezes mais complicada de gerir, quando alguém vê outra pessoa fazer uma pequena coisa e de repente começa a contar a terceiros aquilo que ela viu, e depois esse terceiro conta um quarto, o quarto a um quinto a um sexto, e à medida que vamos contando,
a história vai engrossando, vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais grave, e de repente uma pequena ação de alguém é transformada numa grande crise. Ou seja, as ações de uma pessoa trazem consequências para todas aquelas que vêm a seguir. E no fundo, se formos a ver bem, é isto mesmo o que acontece com o pecado. O pecado começou com uma primeira decisão. Eva decidiu dar ouvidos à serpente, que no fundo era a encarnação de Lúcifer, Satanás. Eva depois fala com Adão, influencia Adão deixa-se seduzir pela mesma ideia e acaba ele próprio também por aceitar o desafio que Satanás lhes lança e acaba por pecar também. E daí para a frente, qual peça do dominó, um após um, cada ser humano que veio a seguir entrou neste mundo de pecado. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no fundo, o apóstolo Paulo descreve-nos aqui de forma sumária esta reação em cadeia. Eva pecou, Adão pecou, e a partir daí todos os seres humanos pecaram. Basicamente o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é algo profundo. É que o pecado não começou nem contigo, nem comigo. O pecado entrou no mundo através de Adão e desde então afetou tudo e todos. E é aqui que entra o conceito de salvação e torna-se relevante o conceito de salvação. E o desafio esta noite era precisamente que nós falássemos um pouco sobre isto. Porque a salvação, o que é que significa realmente? A salvação não significa apenas ser salvo do pecado. A salvação significa compreendermos Deus e compreendermos o amor de Deus. E no fundo o objetivo da salvação é inverter ou reverter esta reação em cadeia. É quebrar esta reação em cadeia, por forma que o ser humano possa, e já vamos ver como, atingir um estágio da sua relação ou no seu relacionamento com Deus que o possibilite ser visto aos olhos de Deus como sem pecado. E talvez seja importante nós definirmos o que é que quer dizer realmente pecado. Normalmente, quando pensamos em pecado, pensamos em fazer alguma coisa de errado, sei lá, mentir, roubar, trair, etc. Mas o pecado é muito mais do que simples ações. O pecado, no contexto bíblico e no contexto que estamos aqui a falar, é separação. É o que acontece quando nós decidimos, de livre e espontânea vontade, vivermos afastados de Deus. E no fundo foi um pouco isso que Adão e Eva disseram no início. Disseram a Deus: olha, nós a partir de agora queremos ser nós próprios os senhores do nosso próprio destino. Tomarmos as nossas decisões, sermos responsáveis pelas nossas decisões, vivemos a nossa vida independentemente de ti. E é esta separação, quando o ser humano diz: ok, não quero ter nada a ver contigo, não quero depender de ti, meu Deus, que está na origem do pecado. E desde Adão, todos nós nascemos com esta condição de separados de Deus, afastados de Deus. Heramos uma natureza que se inclina naturalmente para longe de Deus e não para perto de Deus. É como se nós, utilizando uma imagem, como se o pecado se tratasse de um vírus que passa a todos os seres humanos. Ninguém o escolhe, já nascemos com ele. E os sintomas estão à vista de todos. O egoísmo, o orgulho, o medo, a ira, o vazio espiritual são os sintomas que nós evidenciamos quando nós estamos afastados de Deus. Pensamos primeiro em nós próprios, apenas em nós próprios, e isso revela-se na forma como nós atuamos, em primeiro lugar, com aqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isto. Todos estão contaminados por este vírus. E poderíamos dizer que não haveria nada a fazer. Mas Deus não desiste do ser humano assim tão facilmente. E Deus decide pensar num plano que pudesse reverter esta infecção viral
que nós designamos por pecado. Porque há um problema. Quando nós, seres humanos, decidimos viver afastados de Deus, e Deus é o originador da vida, Deus é o mantenedor da vida, então, naturalmente, a consequência do nosso afastamento de Deus é a morte. E muitas vezes poderemos pensar que é a morte física, e muitas vezes nós tememos a morte física, mas aqui estamos a falar de uma dimensão espiritual, uma morte espiritual que tem um significado completamente diferente. A morte espiritual é nós renunciarmos a algo que foi talvez das maiores dádivas que Deus deu à humanidade. A capacidade de se relacionar com o seu Criador. E ao estarmos neste estado de pecado, estamos a deixar esta capacidade que foi uma dádiva de Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Marginalizamos completamente esta capacidade. E Deus quer contrariar isso. E é por isso que a salvação não se trata apenas de nós nos tornarmos pessoas melhores. Muitas vezes nós temos este conceito errado de que para obtermos a salvação aquilo que temos que fazer é tornar-nos pessoas melhores. Não. A salvação trata-se de nós voltarmos à vida. Reduzirmos esta separação que existe entre nós e Deus. E cada vez mais nos aproximarmos de Deus até que cheguemos a um ponto em que estamos novamente em contacto pleno e permanente com aquele que dá a vida. Portanto, a salvação é no fundo o plano que Deus arquitetou para restaurar a vida em cada ser humano caído. E se nós voltarmos agora ao capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo não termina no versículo 12. No versículo 15 ele diz: não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Paulo explica basicamente que assim como por um só homem veio o pecado ao mundo, também pela morte de um só homem, neste caso Jesus Cristo, o homem veio a ter a possibilidade novamente de ter acesso à graça e à vida. E à graça porque isto foi um presente de Deus. Não há nada que eu pudesse fazer, não há nada que eu possa fazer no futuro que me possa tornar digno de receber esta dádiva de Deus. Deus, independentemente da nossa condição, independentemente do nosso grau de afastamento dele ou não, Deus ofereceu a toda a humanidade de forma gratuita, de forma graciosa, este sacrifício de Jesus. E nós conhecemos João 3,16, que é talvez dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, porque Deus amou esta humanidade que se afastou dele. E todos nós, se calhar, temos episódios em que nós temos pessoas conhecidas, pessoas que se afastaram de nós, pessoas que nos desiludiram porque pensávamos que éramos pessoas de confiança e que de um momento ao outro nos abandonaram, nos traíram, nos deixaram ficar mal. E sentimos aquilo e lembramos daquilo que nós sentimos nessas situações normalmente. Deus poderia ter ficado magoado e podia ter simplesmente afastado e deixado: vocês querem ir à vossa vida? Vão. Sofram as consequências da vossa decisão. Mas este não é o nosso Deus, porque o nosso Deus, tal como o versículo diz, é amor. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E é precisamente esta graça, esta oferta, que vai fazer toda a diferença. E nós conhecemos os desfechos da história. Jesus veio, viveu aqui como nós, viveu no nosso meio. Era como se Deus vivesse no nosso meio. É como se Deus estivesse a agir e a comportar-se como se fosse um de nós. E é por isso que o exemplo que ele nos deixa é um exemplo do amor de Deus manifestado de forma prática no nosso contexto. Deus triunfou através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi até ao fim e morreu na cruz para pagar, digamos, a culpa que cada um de nós tem. E onde Adão falhou, Jesus venceu. E é por isso que muitas vezes há quem designe Jesus como o segundo Adão. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Adão trouxe a morte ao mundo. Jesus trouxe a vida. Adão escolheu a separação. Jesus restaurou a comunhão ou a possibilidade de nós nos ligarmos novamente a Deus. Como eu dizia no início, as palavras muitas vezes perdem o significado e nós transformamos as palavras em significados completamente distintos. E quando hoje se fala em religião, as pessoas pensam imediatamente
em igrejas, em dogmas, em doutrinas. A palavra religião quer simplesmente dizer religar. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer a este mundo. Religar novamente o ser humano a Deus. No fundo, dar-nos a possibilidade de nós novamente termos as duas escolhas, tal como Adão e Eva tinham no jardim do Éden. Escolhermos estar separados de Deus ou escolhermos ter uma relação, um relacionamento com Deus. E é isto. Esta foi a dádiva de Jesus Cristo. Nós podemos hoje em dia novamente reverter ou anular os efeitos da escolha de Adão. Porque podemos nós dizer, apesar de vivermos num contexto de pecado, apesar de estarmos contaminados com este vírus, eu quero ser curado por ti, meu Deus. Eu quero viver uma vida ligada a ti. Quero viver uma vida orientada pelos teus princípios. E no fundo, é meramente isto que nós, como seres humanos, temos que fazer. Jesus criou as condições para que nós pudéssemos novamente tomar esta decisão. E no fundo, a salvação passa por eu reconhecer o plano de Deus, reconhecer o amor que Deus tem por mim e querer lhe dizer, não, tu és realmente um Deus incrível e eu quero, na minha vida, refletir os teus valores, os teus princípios, porque eu quero ser como tu és. A salvação não é algo que conquistamos por sermos bons o suficiente. É algo que recebemos porque Deus é bom o suficiente. Porque Deus é bom, não porque nós somos bons. É como se nós estivéssemos perdidos no meio do mar e alguém nos lança uma boia à qual nós nos podemos agarrar e ser resgatados, ser salvos. E quem nos lança a boia não está a perguntar em primeiro lugar quem tu és realmente digno de ser salvo, não és, tens-te portado bem, és um indivíduo, és um criminoso, és um bandido, então se calhar não te atira a boia. Não. A boia é tirada independentemente da condição daquele que está prestes a ser salvo. E é isso no fundo que Deus nos faz. Tu não precisas de merecer a salvação. Tu precisas apenas de a agarrar e de a aceitar. E isto é a graça. É outro conceito que nós muitas vezes no cristianismo apresentamos. E qual é o significado que este conceito de salvação tem para mim hoje? Significa que a salvação não é em si mesmo um momento em que eu aceito Jesus Cristo. A salvação é uma nova identidade. Não é apenas eu fui salvo agora, é eu fui salvo para algo, para uma missão, para um propósito mais elevado e mais nobre. Em Cristo fomos restaurados da forma como Deus sempre quis que nós vivêssemos. Em paz, com um propósito e com um relacionamento forte e duradouro com Deus. Salvação significa deixar de lutar por nós próprios, tentarmos por nós próprios resolver o problema. E infelizmente há muita gente que por si própria tenta eliminar o vírus do pecado dentro de si. E isso não é possível. Só com a ajuda externa, com a ajuda de Deus, é possível resolver esse problema. E gostava neste contexto de recordar aqui um dos meus versículos favoritos do Novo Testamento, Gálatas 5,13, em que Paulo mais uma vez diz o seguinte: E vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes servi uns aos outros pelo amor. Eu gosto particularmente deste texto porque Paulo está basicamente a dizer isto e vou parafrasear. O sacrifício de Jesus, tu tens novamente nas tuas mãos dois caminhos possíveis, duas decisões a tomar. O caminho de Adão, que te leva à morte, ou o caminho de Jesus Cristo que te leva à vida. O que é que tu queres fazer? Queres voltar ao caminho de Adão? Ou queres seguir o caminho de Jesus? E se seguires o caminho de Jesus, o que é que o versículo nos diz aqui? Então, sirvam-se uns aos outros por amor. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que relacionem-se uns aos outros com a essência daquilo que é Deus. Porque Deus é essencialmente amor. Se vocês decidirem aceitar a salvação de Jesus Cristo, se vocês decidirem aceitar esta nova hipótese de começar um novo relacionamento com Deus, então, amém. É só isto que Paulo está a dizer. Ou seja, fomos libertos por Jesus Cristo, não para vivermos centrados em nós mesmos, mas para vivermos em amor, servindo e refletindo o caráter de Cristo ao mundo. Gostaria de terminar deixando-te uma pergunta.
Qual é a história que estás a viver? A de Adão ou a de Cristo? E cada um de nós vai ter que dar uma resposta a esta pergunta. Queremos seguir o caminho de Deus ou queremos seguir novamente um caminho que nos leva ao afastamento de Deus? E não há ninguém que possa tomar esta decisão por nós. Terei que ser eu e terás que ser tu a dar esta resposta. E gostava, ainda no seguimento desta pequena meditação, de te desafiar a cantar o hino 120, Graça, e pedia-te que estivesses atento à letra deste hino. Porque a letra deste hino, no fundo, é uma letra forte, poderosa e reflete um pouco daquilo que nós estivemos a falar aqui. Graça, hino número 120. Pecado não se explica,
gostava então agora, de nos despedirmos, de fazermos uma oração onde gostava de pedir a Deus que nos possa ajudar a conseguir tomar esta decisão, esta decisão importante na nossa vida, tomá-la da forma mais sensata para cada uma das nossas vidas. Vamos orar. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, nós sabemos o quanto nos amas e sabemos até quão longe tu tiveste que ir para nos dar acesso a esta salvação, que no fundo é uma nova possibilidade de conseguirmos obter a vida eterna. Tu conheces melhor que ninguém as dificuldades que todos nós temos, conheces melhor que ninguém os obstáculos que se colocam em cada uma das nossas vidas, as decisões difíceis que por vezes temos que tomar. E aquilo que eu gostaria de te pedir é que tu, através do teu Espírito, nos possas ajudar diariamente, nas pequenas decisões, nas médias decisões ou nas grandes decisões, a termos sempre em vista que o teu objetivo é levar-nos à salvação, levar-nos à vida eterna. Mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a dar passo a passo, desenvolvermos uma relação íntima e próxima contigo, que no fundo é isso que quer dizer salvação, Senhor. Abençoa todos estes meus queridos amigos que estiveram a ouvir, que tu possas ser com as suas vidas, tu melhor que ninguém conheces as tuas dificuldades, conheces os seus problemas, que tu lhes possas dar a paz que só tu podes dar. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarem novamente connosco durante esta noite. Já sabem que para a semana teremos mais um episódio deste Unidos pela Palavra. Resta-me despedir e quem sabe deixar o desafio de fazerem-nos companhia um dia destes, presencialmente. A nossa igreja é uma igreja simpática, embora eu seja suspeito, eu acho que possa dizer isso, que recebe bem. E estão todos convidados a aparecer, mesmo que sejam de zonas mais distantes do país, por que não agendarem um fim de semana especial para estarem connosco? Teremos todo o prazer em vos conhecer, em conhecer-vos, e se não puderem, poderão acompanhar os nossos serviços através do YouTube, mas seria seguramente para nós um grande privilégio estarmos em comunhão uns com os outros, porque é isto mesmo. É a salvação que Deus nos quer oferecer é uma coisa que é individual, mas que tem uma dimensão coletiva, na medida em que todos nós somos responsáveis uns pelos outros e temos por responsabilidade ajudar-nos mutuamente, apoiar-nos mutuamente a conseguir fazer as escolhas certas nas nossas vidas. Muito obrigado pela vossa presença e mais uma vez uma boa noite para todos.